Continuação da leitura do Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, página 302. Questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudera, ou se o ousara. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal do que deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. 643. Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o desejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens. O meio onde se acham colocados não representa a causa primária. Outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. 644. Para certos homens, em meio onde se acham colocados, não apresentam a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda há aí uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. 645. Quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, mal não lhe torna o arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas, são os espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique, por outras, será diferente de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando a nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Divisão da lei natural. 647. A lei de Deus se acha contida no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens comuns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostra a aplicação que o comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como outros o fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei em 10 partes é a de Moisés da natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que se quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Da lei da adoração. Objetivo da adoração. 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, deste pela adoração
aproxima o homem da sua alma. 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato como existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. 651. Terá havido os povos destruídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem sob de formas diferentes. 653. Adoração exterior. 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir vão simulacro. É sempre útil dar bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo-o com proceder à aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. 654. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias e os que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifa nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos, somente nos lábios e na alma não tem religião aquele que professa o adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e vicioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego passar, vos derriba, perdoar-vos-ei, se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei com razão. Não pergunteis, pois se alguma forma de adoração a que mais convenha, porque equivaleria a perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado em um idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-a pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que assim fazendo só tem a vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para ganjar os aplausos dos homens. 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair para si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Vida contemplativa. 657. Tem perante Deus algum mérito que consagram a vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Ademais, não fazer o bem é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que nele só pense, que só nele pense, pois que nele impôs, devereis cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá as contas do bem que houver feito. 658. A prece. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração.
Para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, ele pede a prece lida, a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida, mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que se santifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos no meio da prece: louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. 660A. Como é que certas pessoas que oram muito não são, obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e da indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo mérito está na longura de prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira que o aplicam. 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando do proceder. As boas ações são a melhor prece, pois isso que os atos valem mais do que as palavras. 662. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar forças de que necessitam seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. 663. Pode as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas palavras e desviar-lhes o curso? As nossas palavras estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. O bem sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto que o vosso ponto de vista mesquinho e do vossa vida efêmera vos parece um grande mal. É quase sempre um grande bem a ordem geral do homem. O próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas, ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia de que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter efeito
não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim o testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pode, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando ora e concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele se secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se despertando pela prece atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos quais necessitam das vossas preces. Se pudessem sentir daí o que eu sinto daqui quando os espíritos amigos me ajudam, aceitem a ajuda. 665. Que se deve pensar da opinião os que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis de testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo, nada pode fazer que o Criador da imagem da justiça perfeita deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito. Não mesmo certo é que a prece que lhes dirigis, por aquele que vos inspira afeição, constitui para isso um testemunho de que vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele se manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto que lhe deu essa prova de amizade ou piedade. Em consequência, crescerá um noutro reciprocamente o amor que Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois se fizessem assim obedientes à lei de amor e união de todos os seres, a lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. 666. Pode-se orar aos Espíritos? Pode-se orar aos bons Espíritos como mensageiros de Deus, como os mensageiros de Deus e executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces se lhe dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Politeísmo. 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento das suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isso é, uma forma e um aspecto, e desde então tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas, quanto os efeitos de observação não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses deuses múltiplos e a governarem o mundo, sem uma direção superior e que, em consequência, se elevavam à concepção de um Deus único. 668. Tendo-se produzido todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuindo para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos.
Daí veio que quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. A palavra Deus tinha entre os amigos a acepção muito ampla. Não indicava presente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo existente das forças fora das condições da humanidade. Tendo-lhes manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram ele o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos, pura questão de palavras, com a única diferença que na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje, considerados simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas dos seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforços todos os que vemos dotados de espíritos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram, nos mundos superiores, toda a propriedade do perispírito e os papéis que desempenham as coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs a destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para que aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos e a lembrança deles, se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sobre o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que se escombram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Sacrifícios, 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica o homem se tenha sido levado a crer tais coisas que pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Deles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que em geral são cruéis e que neles o senso de moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais se houver de oferecer a alguém um presente, escolhei sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a valor a esse alguém. Assim, tinha que ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. De modos que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos, sobre isso não se pode manter a menor dúvida. B. Então, de acordo com a explosão do que vindes dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originam os sacrifícios humanos? Não, originam-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando dos seus inimigos comuns e até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios nem de homens nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhes possa estar culto, mediante a destruição inútil das suas criaturas. O que supõe desde então os espíritos inferiores que já vêm. 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos, praticados com piedosa intenção?
Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que se pudessem praticar, ou atentavam unicamente à ideia que presidia no ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os homens não tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio. Possível lhes era vislumbrar as suas origens e fim. Muitos, por intuição, já compreendiam o mal que o praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, que exprimem mais possível do que não lhe partilham suas crenças, poderá equiparar-se quanto à imagem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Perdão. São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Porque então há de fazer uma guerra a outro sob o fundamento de ser a religião desse diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la a espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção é que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era que Deus lhe oferecesse outros frutos da terra, em vez de o sangue das vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus que de todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo e que o fato nada vale. (673) Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daquele a quem fala o necessário, e este caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria de qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres princípios dos bens que Deus nos concede à terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprova as cerimônias que praticais para dirigir-se às vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender a mais à forma do que ao fundo. Da lei do trabalho. Necessidade do trabalho. 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676.
Por que o trabalho se impõe ao homem? Porque por ser uma consciência, uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo-se as suas necessidades materiais, eles se constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. (678) Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve nativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. 679. Achar-se isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou posses de bens suficientes a lhe garantir a existência, não será, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões praticar, o bem lhe proporciona o adiantamento do que lhe foi feito. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja cuja existência é portanto inútil? Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece em nossa sociedade atual. Limite do trabalho, repouso, 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim que se eleve acima da matéria. 683. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. 684. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim,
que nada é obrigado senão de acordo com suas forças. Então o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve se fazer às vezes dessas. É a lei da caridade. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele a quem deve prover a sua existência por meio de trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer passar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Nós nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar os caracteres, à que incube os atos. Portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população. Sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, serão de espanar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo dos hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito tudo ao que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem é a imprevidência de duas chagas de uma educação bem entendida, que uma educação bem entendida pode curar. Esse ponto de partida é o elemento real do bem-estar, o penhor de segurança de todos. Da lei da reprodução. População do globo. 686. É lei da natureza a reprodução de seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução o mundo pereceria. 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? Não, Deus isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto, sucessão e aperfeiçoamento das raças. 688. Há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá o momento em que terão desaparecido da Terra. Assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, com outras que um dia tornarão o da vossa. 689. Os homens atuais formam criação nova ou são descendentes de aperfeiçoados seres primitivos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe de perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá de sua fase de decrescimento e desaparecerão. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos selvagens dos tempos primitivos. 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. 691. Qual ponto de vista físico o caráter distinto e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais.
692. Será contrário às leis da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de Deus, o instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer a perfeição é corresponder às vistas de Deus. A. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o crescimento de seus gostos. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento desde que o progresso se realize? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência sobre o aspecto que a maior proveito tira. Obstáculos à reprodução. 693. São contrários à lei da natureza as leis e costumes humanos que têm por fim o efeito de criar obstáculos à reprodução? Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Questão A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele o ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado, faz com que, provendo a própria conservação, obtenha um desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, quanto o homem quanto o homem é material. Casamento e celibato. Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O estado da natureza é o da ilusão livre e fortuita dos sexos, da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque ele estabelece solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição de casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplos de uniões constantes. 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a insolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis, só as da natureza são imutáveis. 698. O celibato voluntário representa o estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se devotarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Não é possível que Deus se contradiga nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua união, de sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica
que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que deveriam unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, devera a possibilidade de se tornar universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como uso de legislação especial, apropriada por certos costumes, e que o seu aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Capítulo 5 da Lei da Conservação. 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos possuem qualquer um que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus deu-lhes a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Meios de conservação. 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhes facultou em todos os tempos os meios de conseguir? Certo, e se ele não os encontra, é o que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhes dar o meio de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário e útil, o supérfluo nunca o é. 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que ingrato o homem despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza de que é o resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Só que o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer fantasia, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam nos dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe se regrar ou viver. 706. Por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo. O solo é a fonte primordial de onde dinamam todos os outros recursos, pois que, indefinido, esses recursos são simplesmente transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar nesse mundo. 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência ainda quando há cerca abundância? A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais vezes, devem-no a si mesmo, devem-no a si mesmo. Depois e as mais vezes, devem-no a si mesmos, buscai e acharei. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem lhe olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para ele experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também
o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que a tal respeito muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se-lhe de faltar o necessário, a não ser a sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa de que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que em cada um ocupe o seu e não dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos efeitos da organização social nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser cego para não reconhecer o progresso que por esse lado tem efeitos os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia e a ciência não cessam de desprender para melhorar a condição material dos homens e malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção que se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e aos anos mais calamitosos. Do presente não se podem de modo algum comparar de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda a parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que se acha chegado à perfeição? Oh, não, certamente, mas o que já se fez, deixa prever o que perseverança se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não os utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar.